E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The English Phonetic, ok? English Phonetic é a parte responsável pelo som, ok? Falar da fonética de forma resumida é o mesmo que falar do som, a parte responsável pelo som das palavras ou quando estivermos a formar frases, a regra que nós devemos seguir ao pronunciarmos palavras. Então, sem mais delongas, vou pedir que subscreva-se se ainda não for e deixa ficar um like e bora isto. Então, como eu já tinha dito, nós vamos falar da aula The English Phonetic. Então, vamos a isto. The English Phonetic. Então, como eu já tinha dito, vamos falar da aula The English Phonetic. É a parte que tem a ver com o som. É a parte responsável pelo som das palavras quando estivermos a formar frases em inglês. Então, eu vou falar de 5 regras de como nós devemos aplicar a fonética em inglês, ok? Vou falar de 5 regras que têm a ver com a fonética inglesa. Neste caso, a primeira regra é a seguinte: sempre que tiveres uma situação onde puderes aplicar o short form em inglês, é sempre correto aplicar o short form na fala. Nós temos esta base. Se eu colocasse uma coisa como I am, na pronúncia, eu devo pronunciar isto, am, ok? Então, nós não falamos de como escrevemos. Em inglês, é muito importante perceberem que nós temos esta base aqui como a escrita e esta como a pronúncia. Então, não vais falar I am, ok? E atenção, não é errado dizer I am, mas o short form vem para nós evitarmos falar de como nós escrevemos, ok? Então é muito importante. Esta aqui é a primeira regra. Então esta é uma das situações onde nós podemos aplicar o short form. Então podemos ter várias outras. Vou colocar alguns exemplos que é para poderem perceber melhor. Então, I have. Have. Esperam? Então, esta é mais uma situação onde nós podemos aplicar o short form, que é para, nesse caso, pronunciar o inglês de forma correta. Podemos também ter várias outras situações. Deixa-me colocar só mais uma. I will. I'll, ok? Então, esta é que seria a escrita e esta é que seria a pronúncia. Então, lembrando, eu disse que falaríamos de 5 regras de como aplicar a fonética em frases de forma resumida. Então, aqui temos a primeira regra, onde nós dizemos que a escrita é diferente da pronúncia para algumas situações. Nesse caso, onde nós pudermos aplicar o short form. Continuando com a segunda regra. A segunda regra fala da conexão feita entre palavras com a terminação que seja uma consoante, sendo que a inicial da palavra a seguir for uma vogal. Sempre que tiveres que lidar com esse tipo de situação, lembre-se desse detalhe. Temos, por exemplo, a palavra put. Temos o T, que é uma consoante. O T é uma consoante. Então, se eu colocasse uma palavra que tenha uma inicial vogal logo depois desta palavra,
Por exemplo, a palavra it. Como podem ver, temos o I, que é uma vogal. O I é uma vogal. Então, nós estamos aqui a dizer que quando uma palavra tiver a terminação consoante, sendo que a palavra logo a seguir tiver uma inicial vogal, na pronúncia nós vamos fazer de contas que isto aqui é só uma única palavra. Ao invés de separarmos, vamos conectar. Mas isso mesmo na pronúncia. Então, temos put it. Como é que ficaria na pronúncia? Put it. De put it para put it. Ok? Se eu tivesse uma outra palavra aqui, numa frase, digamos, se eu tivesse uma outra palavra assim, put it on, a pronúncia, então, a pronúncia seria put it on. Put it on, a pronúncia seria put it on, como podem ver. Então, esta é a segunda regra de como nós aplicamos a fonética. Então, toda aquela situação onde nós tivermos uma palavra com terminação consoante, sendo que a inicial da palavra logo a seguir for uma vogal, vamos sempre conectar isto, ok? Vamos sempre conectar este tipo de situação. Então, a escrita fica put it on e a pronúncia fica put it on, ok? Então, esta é a segunda regra de como nós aplicamos a fonética. Ainda falando da regra 2, nós podemos ter situações onde a palavra get, por exemplo. Temos get. Tem a terminação T, que é uma consoante, ok? Temos a terminação T, que é uma consoante. A palavra up. Temos o T aqui do get, que é uma consoante, e temos up, que é uma vogal. Então, já dá para perceber que nós não vamos pronunciar get up, não. Ok? Nós vamos pronunciar get up. Daí, a pronúncia seria basicamente esta. Get up. Então, agora vamos à terceira regra. Já falamos de duas, então vamos à terceira regra. Terceira regra. Na terceira regra, nós vamos falar das palavras que tiverem ou que tenham a terminação é, sendo que a inicial da palavra logo a seguir for a letra O. Então, estou a falar disso. A palavra come. Como podem ver, temos a palavra come aqui. Se tiveres uma palavra com a inicial O logo a seguir, aqui vamos conectar isso ao pronunciarmos, ok? Mas no processo da conexão, nós eliminamos o E, mantendo o O da palavra logo a seguir. Nesse caso, eliminamos o E da palavra que nós tivermos aqui, nesse caso a terminação. E mantemos o O e daí pronunciamos, ou daí teremos a pronúncia aplicando a fonética. Então, estou a falar exatamente disto. Aqui, a pronúncia seria come on, come on. Aqui não vais pronunciar caminhão, não é certo. Então, nós vamos pronunciar come on, ok? Daí, como pode ver, já temos esta conexão. Atenção! Na regra da terminação E, inicial O, nós só aplicamos aquela tática para aquelas duas letras. Nós não vamos fazer essa conexão com outras letras. Falo de, por exemplo, substituir-se o E e colocar-se uma outra letra que talvez seja uma vogal, para que depois faça-se uma conexão, né, da letra a seguir e essa confusão toda, ok?
Então, é só mesmo para com as letras E e O. A terminação é, sendo que a inicial da próxima palavra for O. Essas aí sim vão sempre ter aquela conexão, mas é só não esquecerem do detalhe que diz devemos eliminar o E manter o O e depois vamos conectar, que é para podermos ter uma fonética aplicada nessas duas palavras, né? Tornando elas uma só. Great. Vamos agora falar da quarta regra. A quarta regra fala basicamente de palavras que tenham uma terminação que é a inicial da próxima palavra. Então, estamos aqui a falar de palavras como beautiful. Como podem ver, temos a palavra beautiful. E eu coloco de seguida aqui like. Beautiful, like. Como podem ver, temos esta palavra beautiful que tem a terminação L, sendo que a palavra logo a seguir tem a inicial L. Então, aqui, para este tipo de situação, nós conectamos essas duas palavras, pronunciamos como se elas fossem uma única palavra. Percebe? A quinta regra. Vamos falar da quinta regra. A quinta regra fala da silent consonant, a que chamamos de silent consonant. É a regra que fala da silent consonant. O que acontece? É que nós temos A, O, N. Isto tem como significado um ou uma. Isto tem como significado um ou uma. Então, sempre que fores falar de um substantivo que esteja no singular, ele tem que estar acompanhado do A ou N, right? Então, qual seria a diferença no uso? Usamos o A para quando a palavra tiver uma inicial consoante e usamos N para quando o substantivo tiver uma inicial vogal. Então, um exemplo aleatório seria dizer, por exemplo, This is a book. This is a book. Como podem ver, temos A, por quê? Porque o substantivo book tem como inicial B, que é uma consoante. Então, aqui estamos a dizer, este é um livro. Mas, se for o caso de usar o N, ou se eu quisesse usar o N, eu teria que colocar um substantivo que tenha uma inicial vogal. Por exemplo, That is an apple. That is an apple. Aquela é uma maçã. Então, aqui estou a explicar o uso do próprio A ou N. Então, o que é que vai acontecer? É que quando tiveres que dizer palavras como, por exemplo, aqui, our, ela tem o que nós chamamos de silent consonant. Esta palavra tem o que nós chamamos de silent consonant. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui nós lemos our, ok? É como se a gente estivesse a ler esta palavra aqui. Our. Aqui não há diferença. Our, ok? Mas o significado aqui é o mesmo que dizer nosso ou nossa, ou nossos ou nossas. E aqui é o mesmo que dizer hora, ok? Então, digamos que queiras dizer uma hora. Em inglês, ao invés de usar o A por teres uma consoante, ao invés de usar o A porque tens o H, que é uma consoante, vais usar o N. In this case, ficamos com N. É desta forma como disse uma hora. Então tens an hour e não a hour. Não sei se fica claro. Então, é desta forma como nós vamos
aplicar. Então, a quinta regra fala exatamente da silent consonant. Existem situações deste gênero, onde nós vamos dizer an hour. Vamos usar o N, mesmo sabendo que a inicial que nós temos aqui é uma consoante. Então, não vamos aplicar a regra que eu dei ali para iniciar, ok? Então, estes detalhes são alguns pontos a respeito da fonética inglesa. Existem várias outras regras, vamos ao longo do tempo ver algumas delas e vamos compartilhando sempre algo novo, ok? Então, se nos acompanhou até aqui, agradeço bastante e se ainda não for, vou pedir que subscreva e deixe ficar aí um comentário, um like. Muito obrigado e até mais.